E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um segredo para vocês, mas o segredo de como vocês conseguem economizar até 40% na construção da sua casa, na construção da casa do seu sonho, na construção da sua casa de veraneio. Mas olha, para a gente poder continuar entregando esses segredos para vocês, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha e além de se inscrever e deixar o joinha, comentem também. A gente gosta de saber a opinião de vocês. A opinião de vocês é que faz esse canal funcionar, crescer e prosperar, tá bom? Então vamos lá, que hoje vai ser top, hein? Vamos lá! Pessoal, é assim, a gente quando procura lá como construir casa barata no Google, como construir uma casa gastando pouco, tem um monte de gente que gosta de dar dica pronta ou dica que não faz o menor sentido para nós. Ou ainda, que é óbvio, a gente já sabe. Por exemplo, na hora que você for comprar um material, compre todo o material de uma vez. A gente sabe que se você for comprar um saco de cimento, você não vai ter o mesmo desconto se você for comprar 100 sacos de cimento. Isso é óbvio, pessoal. Ou tem um arquiteto e um engenheiro olhando a obra. Pessoal, como é que a gente vai construir uma casa sem equipe técnica, sem construtora, sem arquiteto, sem engenheiro? Aí a casa vira uma bagunça, vira um puxadinho e ninguém sabe por quê. Então todo mundo sabe que tem que ter equipe técnica, engenheiro, arquiteto, construtora para construir a casa. Então essa é mais uma daquelas dicas que você olha e fala, legal, todo mundo já sabia. Ou ainda uma daquelas dicas, faça você mesmo. Amigo, você é bancário, dentista, contador. Você pode até saber pintar uma parede, colocar um bloco, mas essa não é sua profissão. Então essa história de faça você mesmo funciona quando é uma pintura no quarto do seu filho, no seu quarto, aí funciona bem. Agora, quando a gente está tratando de uma construção de casa, não adianta. Então essas dicas que a gente vê na internet, essas dicas prontas, que a gente sabe que é óbvio, não vai fazer você economizar 40% na construção da sua casa. Então, continua assistindo esse vídeo que eu vou dar para você 5 dicas matadoras e a 5ª dica é a melhor para você ter essa economia, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu quero passar para vocês é telhado. Você já pensou na construção da sua casa como vai ser esse telhado? Tem uma galera aí falando na internet que construção de telhado verde economiza, faz você baratear o custo da obra. Vamos entender o que é o telhado verde. É uma laje que a pessoa vai colocar grama, então ela vai ter que pôr terra, e isso vai deixar a sua casa mais fresca e vai economizar com telha e madeiramento, né? Alguém perguntou para eles quanto vai gastar de impermeabilização nessa laje e quais são os problemas que isso vai trazer no futuro, porque essa impermeabilização pode dar problema e ter infiltração dentro da casa? Então a primeira dica é construir uma casa com telhado embutido. Esses telhados aparentes de telha de barro, eles são muito caros, porque as telhas são muito caras. Então eles só chamam hoje de casa moderna. Então, legal, casa moderna, telhado embutido. Você pode fazer com aquelas telhas brasilites, aquelas telhas onduladas, madeira boa para não empenar, mas só de você mudar a estrutura do telhado, você economiza uns 18% no valor total da sua obra em função de não utilizar as telhas de barro. Beleza, pessoal? Então essa é uma dica importantíssima para que você comece no processo de economia da sua obra. A segunda dica, vamos supor que você goste dessas obras de construção que tem aquelas áreas de concreto expostas, uma coluna, uma viga. Olha, é muito legal você conseguir, se você achar legal, fazer a coluna ou a viga da sua casa e não colocar acabamento, não colocar reboco, massa ou azulejo. Só de você deixar a coluna bruta no concreto, além de ficar bonito, além de ficar moderno,
isso vai economizar de 7 a 12% em questão de reboco e massa corrida. Nós temos que lembrar que o cimento, antes da pandemia, estava R$18. Hoje está R$31, pessoal. Então, aonde a gente puder economizar na questão do cimento, será fantástico. Uma outra dica que é importante a gente ter, e eu vou passar para vocês, e esse é um segredo bem legal, chama parede hidráulica. O que quer dizer isso? Vamos supor que o arquiteto de vocês preveja um banheiro do lado esquerdo e a cozinha do lado direito de um determinado cômodo. Então o que vocês vão ter que fazer? Desde a caixa d'água, vocês vão ter que pôr prumadas de água, descidas de água, com canos diferentes, uma para o banheiro, uma para a cozinha. E esse custo é muito alto. Material hidráulico de boa qualidade é muito caro. Então o que a gente faz? A gente põe o banheiro de um lado e na mesma parede a gente põe a cozinha. Eu estou falando banheiro e cozinha só para dar um exemplo, mas para vocês entenderem, pode ser 2 banheiros. De repente você tem 2 suítes e os banheiros das suítes ficam colados na mesma parede. Com isso a gente faz com que as descidas de água sejam uma só. Então a gente economiza muito dinheiro com descida de água. Então vai vendo a economia que a gente está tendo com segredos importantes que ninguém contou para você pela internet. E por que a pessoa não conta essas coisas para você pela internet? Porque ela usa isso para economizar na construção e te cobrar o valor cheio dessas obras. Uma outra dica que a gente pode dar para você: investir em espaços abertos. Vamos lá. Imagina que você tem uma sala de estar, uma sala de jantar, cozinha, churrasqueira. Imagina isso tudo indo para trás. Pense em paredes aí. Então eu vou ter colunas, eu vou ter vigas, eu vou ter alvenaria, eu vou ter reboco, eu vou ter massa corrida, eu vou ter tinta. Pense em tudo isso. Agora imagina um grande galpão. É só para imaginar, uma casa não é feita assim, mas imagina um grande galpão, onde eu tenho sala de estar, sala de jantar, uma cozinha tipo americana e uma porta dividindo só a churrasqueira, que normalmente está num espaço externo. Olha a economia que a gente tem em fazer espaços abertos. Espaços abertos, além de ser moderno, além de ser bonito, areja a casa. Então, se você fizer um peixe ou uma fritura mais pesada, isso ajuda a dissipar toda essa questão de cheiro e, além de tudo, você tem uma economia brutal no andar inferior. Então, vamos supor que a sua casa seja um sobrado, só neste processo você já tem uma economia aí de uns 22% de material, fora a mão de obra, que a mão de obra não para de subir. A gente sabe que o pedreiro ganha é pouco para ele, mas é muito para a empresa pagar. Então, a gente sabe que esse custo é muito alto. Então, eu já dei 4 dicas, 4 segredos top da balada para você começar a economizar na sua casa. E agora, nós vamos dar o 5º segredo, e na minha opinião é o segredo mais importante de todos, para que vocês entendam como é possível economizar até 40% na construção da sua casa. Existe um bloco chamado bloco estrutural. Ele tem cerâmico e de concreto. Eu vou tratar especificamente do bloco estrutural cerâmico. O bloco estrutural cerâmico ele foi desenvolvido para ser uma alternativa daqueles blocos convencionais vermelhos que está todo mundo acostumado. Ele foi desenvolvido justamente para que a gente conseguisse ter uma economia de tempo. A ideia dele era uma economia de tempo. E hoje se mostrou que a economia de material é muito forte. Por quê? Nas casas convencionais é feita uma coluna de concreto e vocês já devem ter visto isso por aí em outras obras, em casas que vocês passaram na rua. Os blocos são sendo colocados, de repente é feita uma coluna de concreto, aí vai mais um pouco de bloco e assim por diante. Para essa coluna ser colocada, existe um custo enorme com madeira, existe um custo enorme com ferragens
mais grossas. Então, além disso, eu preciso da pessoa que vai montar essa madeira, o marceneiro, e a pessoa que vai montar essa ferragem, o armador. Então, além do custo operacional de funcionários, eu tenho um custo com material muito grande. No bloco estrutural a gente não tem. Eu não utilizo madeira e não utilizo armador até a ponta final dessa construção. E aí vocês vão me perguntar, mas eu ainda uso um pouco de ferro, eu ainda uso concreto, mas só para vocês entenderem, a economia com madeira que se faz levantando colunas e vigas de uma obra, junto com a mão de obra que é feita nela, gira em torno de 37% quando a gente tira essa madeira. Então, se você pensar que na hora da execução de colunas e vigas você vai gastar mais de 200, 300 tábuas de 3 metros cada uma e o custo delas são altíssimo, daí você já eliminou isso. Então você elimina toda a madeira, sua obra fica ecológica porque você quase não utiliza madeira na sua obra. A quantidade de ferro e a bitola dele, ou a espessura, é menor. Você não tem o armador e a pessoa que vai trabalhar com a madeira. Então, de cara, você tem uma economia monstruosa de material e mão de obra na sua obra. Um outro ponto importantíssimo do bloco estrutural cerâmico é que a homologação dele via ABNT, ela funciona. Então você tem blocos bem retinhos e bem lisinhos. Mas o que quer dizer isso? Vocês já viram um pedreiro falar que o bloco veio torto? Patrão, o bloco tá torto, tá desalinhado. Às vezes não é a instalação, não é a colocação do bloco. Às vezes o próprio bloco, na hora que sai da forma, ele entorta. Não sei porquê, esse processo desses blocos cerâmicos mais antigos, eles não são muito fiscalizados. E aí a gente tem no Brasil o bloco que devia ter 11, tem 11,5, que devia ter 14, tem 15. Isso faz com que a gente gaste mais cimento, mais massa. Vocês lembram no início do vídeo? Um saco de cimento é R$18, hoje é 31. Imagina isso colocado na casa inteira, fazendo reboco, chapisco, embolso e reboco pela casa inteira, dentro e fora. O bloco estrutural cerâmico, nós não precisamos de reboco. Então nós fazemos o reboco só pelo lado de fora e não por uma questão de deixar o bloco reto ou não, é muito mais por uma questão de impermeabilização e tudo mais. E pro lado de dentro nós não fazemos, nós usamos gesso liso, que é muito mais barato. Então a gente economizou com madeira, com o profissional que trabalha com a madeira, com ferro, o profissional que trabalha com ferro, nós economizamos cimento e o profissional que vai fazer a massa, o chapisco, embolso e reboco. Você aí, eu garanto, já tem 40% de economia na construção da sua casa. Aí você vai me perguntar, mas o meu arquiteto não sabe trabalhar com bloco estrutural cerâmico. E por que talvez você possa fazer essa pergunta para mim? Porque não é todo mundo que entende de bloco estrutural cerâmico. Para trabalhar com bloco estrutural, a fundação da casa tem que nascer preparada para ele. Então tem muita mão de obra, seja profissional qualificado, seja não qualificado, que ainda não entendem desse processo. Tem muita gente técnica que nunca trabalhou com esse tipo de bloco, mas nós da Construtora Próspero somos especializados nisso. As nossas casas, praticamente todas, são feitas com bloco estrutural cerâmico. Então você deve nos ligar, você deve procurar a Prósperos, porque nós sabemos fazer direito para você. Um outro ponto importante do bloco estrutural cerâmico, e talvez esse não seja de uma economia muito no início da obra ou no final da obra, mas você vai sentir durante a sua vida, é que o bloco estrutural cerâmico, ele deixa a sua casa mais fresca. Por ele ter paredes mais grossas e aberturas para passagem de ar mais estipulada, o sol ou o calor se mantém do lado de fora da casa. Então, por exemplo, vamos construir casas no interior de São Paulo, onde nós construímos muito e o calor é muito forte.
Antigamente se construía com bloco cerâmico e as pessoas reclamavam muito do calor, colocavam ar-condicionado e no interior a energia é mais cara e aí ficava aquele ciclo de não quero ligar o ar, não vou para lá, é quente. Depois que nós introduzimos o bloco estrutural cerâmico no interior, esse problema acabou. É claro que nada congela mais do que um ar-condicionado. A gente não tem uma vida mais tranquila quando o ar-condicionado está desligado, mas ele ajuda muito. Quando o dia não está muito quente, ele ajuda muito. Então, pessoal, olha esses segredos fantásticos que a gente trouxe para você. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa deixar o joinha, você precisa fazer os seus comentários para que a gente continue fazendo vídeos e mandando para vocês. E esses comentários são importantes para que a gente saiba se esse vídeo atendeu a sua necessidade ou se a gente tem que fazer um próximo vídeo. Pessoal, em todos os nossos vídeos tem um izinho aqui em cima que a gente vai promovendo novos vídeos, tentando trazer para você novas informações. Então, esse izinho aqui é bem importante de você ver também qual é o vídeo que nós estamos disponibilizando. No final desse vídeo também tem um botãozinho para você se inscrever no nosso canal. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter provado para vocês que a metade das coisas que estão escritas na internet vocês já sabiam, como todos nós sabíamos, e nós trouxemos agora o segredo revelado de como economizar 40% na construção da sua casa. Bloco estrutural cerâmico, pessoal. Vem com a gente, vem com a Prósperos, que nós sabemos fazer. Vem com a Prósperos!